Olá, bem-vindo ao canal TechFran e hoje no nosso curso de JavaScript nós vamos aprender sobre as Constructor Functions. Então, o que seriam essas Constructor Functions, que seriam as funções construtoras? Elas também são utilizadas para criar objetos, igual às Factory Functions que a gente viu na aula anterior. Ela vai ter algumas diferenças de sintaxe, mas no final ela vai também criar objetos. Vamos ver como isso funciona no nosso editor. Já criei um arquivo JavaScript, então vamos criar, por exemplo, uma função. Então veja que eu criei o nome carro e no corpo da função eu vou criar as propriedades. Então, para ficar mais fácil, vamos pensar em objetos como se fossem objetos da vida real. Vamos imaginar que a gente vai criar um objeto carro que tem as suas propriedades. Por exemplo, eu vou criar um objeto carro com uma propriedade de marca, uma propriedade de modelo, uma propriedade de ano. A diferença quando é uma constructor function é que eu vou usar uma palavra-chave, que é a palavra-chave this. A palavra-chave this, essa palavra-chave, ela está se referindo ao objeto em si que está sendo criado. Então, eu quero criar uma propriedade chamada marca, vamos colocar um valor qualquer aqui, uma outra propriedade de modelo, então eu vou usar o this, e vamos usar um this de propriedade ano. E eu vou criar mais uma propriedade desse carro que vai ser do tipo função. Então, eu vou usar a palavra-chave this, o nome da minha propriedade, que agora vai ser igual a uma função. Então, eu uso a palavra-chave function, como se eu estivesse criando uma função dentro de outra. E nessa função eu vou só enviar uma mensagem para o console, só para exemplificar. Ok, eu criei a minha função. E agora, quando eu for chamar essa função, essa que é a diferença. Então, vamos lá. Eu vou criar uma nova variável, que eu vou chamar de carro. E como eu vou chamar essa função? Eu vou usar a palavra-chave new, seguida do nome da minha função que criou o objeto. Abre e fecha parênteses. Agora, veja que quando eu criar esse carro, ele vai ser criado com todas essas propriedades que eu escrevi aqui no corpo da função. Vamos mandar para o console. Então, você pode ver que aqui no console foi criado um objeto carro que tem todos aqueles dados que eu escrevi lá dentro, ano, marca, modelo e essa função. Reparem também que essa função, veja que eu escrevi a inicial maiúscula. Não que eu precise realmente escrever a inicial maiúscula, mas é uma convenção que a gente utiliza sempre que a gente vai criar uma constructor function, o nome da função a gente inicia com letra maiúscula. E quando eu crio um objeto a partir dessa função, eu uso a letra minúscula. Agora, lembra que na aula anterior, em vez de a gente deixar os valores imutáveis aqui dentro, eu posso flexibilizar usando os argumentos. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui. Então, eu vou usar marca como primeiro argumento, modelo como segundo e ano como terceiro. Eu coloco as minhas variáveis aqui. O que eu fiz aqui? O que eu estou querendo dizer? Que a minha propriedade marca dentro dessa função vai ser o valor que eu informar nessa variável marca e assim por diante. Então, quando eu for criar um novo objeto carro, eu vou colocar aqui como parâmetros os que eu necessitar. E agora vamos salvar e ver o que acontece. Então, veja que agora eu flexibilizei a minha função carro. Essa é a diferença da constructor function para factory function. É o uso da palavra-chave this e na hora que eu for criar o carro, eu uso a palavra-chave new. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, só escrever nos comentários e até a próxima.